Ô, Pascoal, Sim, teve reunião com a torcida organizada do Corinthians de novo? Tem uma foto rolando aí, é meio constrangedor, não só foto, tem até imagens, né? Os próprios torcedores publicaram imagens, né? Essa é uma foto, uma das muitas fotos que existem, outras tantas que foram publicadas. O presidente do Corinthians, ele sempre diz, o Roberto Andrade, que está ali no centro da foto, ele sempre disse que ele é favorável ao diálogo. Tá certo. Os torcedores estavam na porta do Parque São Jorge, reclamando, protestando, aí ele falou, por gentileza, peça para subir. É porque é bom falar isso, porque dá a impressão de que daqui a pouco vão divulgar e falam, não, invadiram a sala do presidente. Não invadiram a sala. Foi um convite. O presidente do Corinthians os convidou a subir. Sim. Falou, por favor, peça para subir. Aí eles subiram, foram conversar com o presidente. Eu escutei uma pessoa dizendo assim, olha o tamanho da prensa que a torcida está dando nele. Não tem prensa nisso. A torcida está colocando... O que a torcida do Corinthians colocou aí, assim, é o temor que o torcedor do Corinthians tem de passar vergonha nessa temporada. O torcedor do Corinthians teme por passar vergonha. Será que o time vai cair de novo? Esse time vai passar vergonha? O que está acontecendo? Por que as pessoas... por que o Corinthians não fez as contratações do nível dos outros? Como o Palmeiras, por exemplo, que contratou esses jogadores. Como o Santos, que pontualmente se reforçou muito bem. Porque aí o presidente do Corinthians explicou os motivos. Elencou os motivos porque o Corinthians não chegou a esses jogadores. Esses 10 aí representam a torcida do Corinthians? Uma torcida só. A camisa 12. Essa é a camisa 12. Eu acho isso absolutamente intimidatório. Vocês não intimidatório foi um convite. Ele autorizou a entrada dos caras. Mas é porque os caras estavam lá na porta fazendo bagunça. É óbvio que é intimidatório. Mas ele convidou, ele falou, suba. O Roberto gosta de conversar com eles. Então, ele não se furta a conversar. Se os torcedores vão lá, ele não se furta a conversar. Muito pelo contrário, ele conversa. Eu acho que isso é... O diálogo sempre é bom, Flávio. É melhor ter um diálogo do que esses caras lá e quebrarem até outro dia, torcida... Mas não tem que quebrar nada, primeiro. Essas torcidas todas do Corinthians são agressivas, são violentas. A gente sabe disso. Isso pra mim é medo, isso não é diálogo, não. Você não prefere conversar? Eu não prefiro nada. Eu prefiro que esses caras não existissem, primeiro. Bom, nesse sentido. Coisa. Agora, eu acho que o presidente... Não é melhor ter o diálogo, Flávio? O diálogo que o presidente do Corinthians tem de ter é com todos os torcedores corintianos. Ele conversa com todos. Não conversa porque ele não dá entrevista direito, ele não explica o que está acontecendo com o estádio, ele não explica... É porque ele explicou porque para esses caras por que não contrata? É isso que eu gostaria de falar. A reivindicação da torcida vai muito além da camisa 12 para explicar para o resto da torcida do Corinthians o que está acontecendo? Mas aí que tá, Flavinho. A camisa 12, tá certo? Ela tá ali representada por alguns integrantes. A camisa 12 tem muito mais do que 15 elementos, 15 integrantes. A torcida do Corinthians como um todo algumas centenas, aí que tá. Então, muitas vezes, quando existe, tá certo, esse tipo de encontro, que você pega líderes de torcidas, esses líderes, depois eles repassam pro restante da torcida o que eles conversaram lá dentro. Com relação às alegações dos torcedores... A gente vai saber? Você poderia, se quiser, eu te faço contato de alguns... Desculpa, eu não sou da camisa 12. Não, mas eu quero dizer o seguinte... O presidente do Corinthians, hoje, ele tá falando a respeito da torcida como um todo, mas é que tá. Não tem que ser dada pra gente. Mas é que tá. A satisfação tem que ser dada através dos veículos de comunicação do Mas Corinthians. ele não está fazendo, as redes sociais, ele não está fazendo. A página de internet do Corinthians, o mas Twitter, o Instagram, o Facebook, a TV Corinthians. É isso que ele está falando. E eu concordo com o discurso do Flavinho. O negócio é o seguinte, com relação aí ao que o Pascoal colocou aqui, a preocupação da torcida do Corinthians não é só com relação ao time dentro de campo, não, Pascoal. Um dos itens aí questionados pela torcida... Só para não fugir desse assunto, eu duvido que se nós estou dizendo de pessoas comuns, que não pertencem à torcida organizada, se nós formos na porta do Corinthians e começar a fazer barulho, os caras vão mandar a segurança tocar a agenda ali. Só não foi tocado porque é torcida organizada. E você tem razão. É intimidatório mesmo. Com relação ainda às reivindicações da torcida, eu acho que são pertinentes, tá certo? Primeiro, com relação à abertura das contas do estádio. Que corintiano não tá afim de saber o que aconteceu? Por que foi pago isso? Abriram para eles? Era um dos tópicos da conversa. Ele deve ter conversado a respeito disso. Aguardemos porque a coletiva da camisa 12. Um dos tópicos das reivindicações da torcida era a respeito da abertura das contas do estádio. Outro tópico que a torcida também estava ali questionando o presidente do Corinthians era a respeito aí das calamidades que tem acontecido na categoria de base do clube. Todo mundo acompanhou ano passado da categoria os escândalos. De base lá então, também. todo mundo acompanhou ano passado, Pascoal, os escândalos que existiam
existiram na base do Corinthians. Não, mas o problema da base do Corinthians não é do ano passado. Mas aí que tá, a torcida está reivindicando a respeito disso. Também a respeito disso. Só que tem uma coisa. E o mais importante, eles foram convidados a conversar com o presidente. Eles estavam lá na porta, lá embaixo. Ninguém invadiu, ninguém quebrou nada. Algumas questões. A gente pode criticar a administração do Roberto Andrade em muitos aspectos. E eu critico em muitos aspectos. Eu acho que o time do Corinthians é mal montado, que as pessoas que montam o Corinthians, eles não têm aptidão para isso, que os dois que estão dirigindo o departamento de futebol do Corinthians, eles são muito fracos. Essa é a minha opinião. O Flávio Adalto e o Alessandro, eles não podem ser dirigentes do Corinthians. É a minha opinião. Eles não têm condições para isso, eles são fracos. Agora, o Corinthians montou um time que não é do padrão Corinthians, reforçou-se um pouquinho com a chegada de pelo menos 2 ou 3 jogadores, melhorou um pouquinho, e depois a gente vai falar de outros jogadores, mas esses que chegaram melhorou um pouquinho. Agora, não dá para abrir as contas do estádio, porque as contas do estádio não podem ser abertas, porque elas estão lá ainda na Caixa Econômica e no BNDES, porque o Corinthians pediu a prorrogação do tempo. Mas ninguém tem uma noção de quanto custou, Pascoal? Ainda não ninguém tem uma noção de quanto custou? Só quando voltar. Só quando voltar. O Corinthians vai saber quanto que é de juro. O Corinthians não sabe. Estão falando que vai ser 2 bi o estádio do Corinthians. Ainda não se sabe se serão 2 bi, se serão 2,100, se serão 1,800. Mas você quer chegar? Eu quero dizer o seguinte. Eu vou te falar. Eu vou te falar que ele tá aqui, ó. Não, eu falei que ele parece minha avó. Se for 2 bi, eu vou dizer pra você que eu falei há anos atrás. Só para encerrar, posso concluir? Pode, se for 1 bi 500, 1 bi 600 ou 2 bi, não vai pagar do mesmo jeito. Então, você tem todo. Eu também acho que vai ser difícil. Eu falo isso. Aliás, o estádio hoje emperra o Corinthians, como o Fábio Sormani diz todas as semanas. O estádio emperra o Corinthians. Isso é uma realidade que a gente está vendo no Corinthians. Só que tem uma coisinha. O Corinthians em 100 anos, em 3 anos, Pascoal, o Corinthians já arrecadou 100 milhões líquidos no estádio. Em 3 anos. Só uma coisinha rápida. O Corinthians vivia de vender parte de jogadores para empresários. Nas 2 últimas administrações. Certo? Ou estou falando alguma coisa que vocês desconhecem? Vivia de vender parte de jogadores nas 2 últimas gestões para empresários. Certo? Não vende mais. Com o Roberto não vendeu metade, 1/4, 1/3 de nenhum jogador. Nenhum jogador. Essa é uma realidade da base do Corinthians. Hoje está uma modificação de plano de carreira para os jogadores. Muitos jogadores têm empresários, claro que tem, mas o Corinthians não vendeu parte de nenhum jogador para esses empresários. Se é que os torcedores queriam saber isso. Dizem os torcedores que a base do Corinthians era um balcão de negócios. Não é mais. O Corinthians não vende mais parte de jogadores nesses últimos 2 anos com o Roberto Andrade como treinador. Se é que os torcedores do Corinthians não sabiam. Eu vou chamar o Paulo Lima. Se é que o Corinthians não sabia. O Paulo Lima está no Rio. Mas tem gente brava com o senhor aqui. Por favor, pode ler? Pode ler. Ele não está ofendendo. Não, ele está sendo educado. O Bruno Jorge fala aqui, Aldo Pascoal, quando invadiram o Ninho do Urubu, ele não disse que era legal conversar com o dirigente. O Ninho do Urubu não foi... Eles invadiram. Eles foram chamados para entrar também. Foram convidados. Ontem os torcedores foram convidados. Assim como em outras oportunidades. Nós já dissemos isso algumas outras vezes. Em outras oportunidades, o presidente conversou com outros treinadores, com outros torcedores de outras facções de torcida. O presidente do Corinthians diz sempre que ele prefere o diálogo ao confronto. Então ele chamou os torcedores para o diálogo. Só tem que tomar cuidado para não ficar refém desses torcedores organizados. Porque tem muito dirigente refém dos torcedores. Eu vou dizer um negócio para você, Pascoalzinho, eu respeito a opinião, mas eu vou concordar com o senhor Mani. Eu também sou a favor do diálogo. Eu acho que há formas de você dialogar sem ser dessa forma. Eu não acho legal. Eu acho que o Flavinho está certo. É uma coisa intimidatória. A meu ver, é intimidatória. Todo mundo de braço cruzado, olhando feio pro cara, né, cercando. Eu não vejo isso como um diálogo. Aqui eu falei, aqui na Fox tá cheio de corintiano. Deixa Duvido que se o pessoal pegar aí a Wanda Fox e for até o estado do Corinthians, que vai ser recebido pelo Roberto. Para ter informação do clube, que são informações que realmente a torcida merece receber, do estádio, da base, enfim, do que quiser. O torcedor do Corinthians está cheio de perguntas, né? Se for preciso ir lá bater na porta do presidente para responder, vai ser difícil, porque são 30 milhões, não são? Ver a fila até onde vai. Então, eu realmente acho assim, eu estou aguardando, eu vi ali os simpáticos rapazes da torcida Camisa 12 na sala do presidente do Corinthians. Aguardamos uma entrevista coletiva desses simpáticos senhores que possam passar as informações que receberam do presidente para os demais torcedores do Corinthians, porque são muitos. Inclusive para a mídia, né? Porque tem pra gente também. A mídia está querendo saber. Vai lá na sede da Camisa
Cardoso. Vou te levar lá. Esse dia do Ninho do Urubu foi quando aquele jogador, César Martins, tinha sido ameaçado por torcedor do Flamengo. E aí o Eduardo Bandeira de Mello, na época, convidou aqueles torcedores para ir lá conversar no Ninho do Urubu. Sei lá, cara. A partir do momento que existe o convite para entrar, não tem crime, gente. Mano, não é um convite. É um convite. Não é um convite. Não, é porque muitas vezes quando você invade um local que você não é convidado para entrar, você está praticando crime. Mano, o convite é por livre e espontânea vontade. Tá tudo bem, vem aí. Não quando você faz um movimento, uma pressão para... Né? Para receber o convite. Deixa eu chamar o Paulo Lima lá no Rio de Janeiro. Que saudade. Paulo Lima. Paulo Lima. Paulo Lima. Eu estou aqui. Paulo Lima. Também você ficou de férias 40 dias, ele não te viu. Paulo Lima, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você viu as fotos, as imagens aí, os torcedores, uma torcida organizada do Corinthians, reunido na sala lá com o presidente do Corinthians. Você acha válido, como desumano, né? Faz assim, esse diálogo? Boa tarde, Benja, boa tarde a todos. Olha, eu acho deprimente. Eu concordo com o Flávio, eu acho que a posição do Sormani também é correta. Primeiro que a gente não deveria falar nome de torcida organizada. Né? Por que tem que falar nome de torcida organizada? Por que tem que mostrar foto de torcida organizada? Treina, joga, faz gol, se empenha, paga salário de jogador. O máximo que faz é, às vezes, pegar um ingresso aqui, pegar um ingresso ali, para poder entrar de graça e viajar de graça, a gente sabe disso. Agora, comprar ingresso, ir para arquibancada, protestar, vaiar, aplaudir, fazer tudo que o torcedor tem que fazer, isso eu concordo. Eu sou daqueles e repito, ressalto, eu não falo nome de torcida organizada. E o Flavinho, lógico, com ironia, dizer, por chamar para fazer entrevista coletiva, lógico, é uma ironia, é uma brincadeira. Agora, gente, negócio de dar informação sobre o monumento Corinthians para o torcedor é demais. Eu acho que os canais que são competentes, como o Sormani elencou aí, já são suficientes, se basta. Agora, sobre a Arena Corinthians, não é a coisa só do torcedor, é da população brasileira, né? É o dinheiro, né? É o dinheiro do povo, assim como foi no Maracanã. Ou seja, é uma coisa muito maior do que isso, né? A política anterior de Estado era uma política pró-Corinthians. Ou não? Hoje já não é mais. Hoje já não tem mais a economia forte que podia dar aquele Corinthians através daquele entusiasmo governamental, que não tem mais. A economia pifou. E está aí a República de Curitiba dando exemplo para isso. Né? Todos esses que estão envolvidos nos projetos de falência, Maracanã, Corinthians, estão citados, muitos deles aí atrás das grades, e respondendo processos jurídicos e até certo ponto de delações premiadas que envolvem exatamente para onde foi, para que ralo foi esse dinheiro. Né? Então, acho que o torcedor tem todo o direito de protestar, mas da porta para fora. O Corinthians não pode abrir a porta, assim como o Flamengo não pode abrir a porta, como o Palmeiras já deixou de abrir, como o Cruzeiro já não abre mais, como no Fluminense já tem um movimento de algum tempo para não se abrir. Os grandes clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, de Belo Horizonte e do Rio Grande do Sul deveriam tomar essa atitude. O torcedor é bom lá em cima, na arquibancada, com o seu conceito da palavra torcedor, que torce. Agora, dá satisfação para torcedor sobre contas do clube, como é a transparência do clube. Tem o canal aí, tem a TV Corinthians, tem o Facebook, tem o Twitter, tem tudo isso e tem um pronunciamento do presidente. Agora, é intimidatório sim, desculpa os colegas que acham que não, é completamente intimidatório um presidente do clube receber uma facção de torcida e postar fotos. E você quer entrar na sala do presidente? Que entre. Agora, sem fotos, sem celular, sem nada. Vai lá conversar. Para que divulgar? Divulga interessa a quem? É que nem você divulgar, como há muito tempo as autoridades do Brasil tomaram posição para evitar nome de líderes de facções. Né? Porque você ressaltava o nome do cara, virava um ídolo. O cara virava um grande nome. E exatamente isso a gente fala. A torcida X, só a minha torcida foi lá, a outra não foi. Então, acho que cabe a nós também, jornalistas, enfim, diminuir um pouco, diluir um pouco essa palavra em torno de alguns nomes de torcida organizada. Torcida é bom lá em cima, galera, na arquibancada, na geral, no aeroporto fazendo festa, em gabinete de presidente é intimidação. É o que eu penso. Mas se o Corinthians tivesse se posicionado a respeito disso, Benja, se o Corinthians já tivesse aberto essas contas aí do estádio, falado quanto custou, quanto está pagando, quando pretende pagar, qual que é o planejamento financeiro para quitar o estádio, se houvesse toda essa explanação por parte do Corinthians,
A torcida não precisaria ir lá reivindicar isso perante o presidente. Todo mundo já saberia. Se o Tite está aí, o time está ganhando, ninguém ia cobrar nada. Em 2015, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, também o estádio já estava lá e ninguém cobrava o estádio. Não, mas o estádio estava sendo autossustentável. Era casa cheia todo jogo, assim, Benja. Casa cheia não significa nada. Significa sim. Não significa nada. Quando o Corinthians ele lota o estádio, Benja, acabei de falar aqui, em 3 anos o Corinthians já lucrou 100 milhões de reais líquido. De novo. Não, ele lucrou. Isso é líquido. Não, o bruto é maior que isso. Líquido, o Corinthians arrecadou. Eu sei, Benja. Mas é um dinheiro que está sendo empregado no pagamento do estádio. Mas é um valor absurdo. Não vai ser pago, como você bem falou, eu concordo. Porque é um valor absurdo. O Corinthians ele dependia de seeds aí para vender, para inclusive incorporar nesse financiamento aí também, quitar a parte dele. Não conseguiu vender. O name rights até agora não chegou. Eu quero deixar só uma coisa bem clara, porque quando eu falo às vezes que não vai pagar, às vezes tem gente que entende que eu estou pregando o calote. Claro que não. Eu acho que quando você compra alguma coisa, você tem que pagar. Comprou, pagou. Trabalhou, recebeu. Tá certo? Isso é um mais um é 2. Só que eu vou repetir o que eu falo desde o primeiro dia. O Corinthians não vai pagar o estádio. É uma dívida impagável. Gente, o Corinthians não consegue contratar jogador. Se a gente vai pagar estádio, já está em 2 bi. Daqui a pouco vai estar em 3 bi, 5 bi, não vai pagar. Só queria dizer que esses 100 milhões que você falou é o seguinte, é o que você deduz e sobra da renda. Você vai somando, deu 100 milhões. Mas você tem o custo do estádio. Você entendeu? Quanto custa para abrir? Quanto custa para manter esse estádio? Você tem que subtrair desses 100 milhões. Então, esses 100 milhões, eles não são líquidos. É o que o Ben já falou. Tem todo um gasto em cima do estádio, se reduz os 100 milhões. A informação que eu li é em cima disso, falando a respeito do lucro líquido. Lucro não é lucro, é uma arrecadação líquida disso daí. Não, mas já descontado já o quanto custou o estádio para abrir, todos os encargos, etc e tal. Tá bom, 100 milhões. Em quanto tempo? Em 3 anos. Precisa pagar 1 bi, vamos fazer em 1 bi 500, vai. Quantos anos para pagar? Não, mas eu concordo com você, Benja. Se depender somente da bilheteria, o estádio não é o suficiente hoje.